Irmão, paz do Senhor. Estocar alimentos. Devemos ou não devemos estocar alimentos? Gente, eu gostaria que vocês pensassem um pouco. O tema é simples. Existem já algumas pessoas falando a respeito de estocar alimentos. Ok, vamos pensar. Quando houve aquela fome lá no Egito, o que aconteceu? Primeiro, Deus avisou. Através de um sonho, o presidente daquele país, no caso o faraó, teve um sonho. E José, portanto, decifrou esse sonho. 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Ok. E que foram, portanto, decifrado o enigma. 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome. Ok? Isso aconteceu, isso é bíblico. Para quem é cristão sabe que isto é fato verdadeiro. O que importa você saber hoje é o seguinte: Deus não deixa ninguém confundido. O seu povo, ele é avisado com antecedência. Isso é o primeiro ponto. Antes de Sodoma e Gomorra serem destruídas, Abraão já sabia que ela ia ser destruída. Isso significa que Deus avisa o seu povo quando algo de ruim irá acontecer, para que o povo fique em alerta. Então, com relação a guardar alimentos, entenda uma coisa: Deus é um Deus de ordem. Quando ele falou que o Egito iria ter fome, e não só o Egito, houve fome, acredito eu, no mundo inteiro, o Senhor também disse uma data. Ele falou 7 anos. Portanto, ele deu instruções, avisou 7 anos de fartura e depois 7 anos de escassez. Houve um período que tinha início, meio e fim. Dessa maneira, é fácil de guardar os alimentos, porque você tem uma organização, você sabe quanto tempo que irá durar esse período de fome e, portanto, você vai comprar ou tentar armazenar a quantidade exata, por exemplo, para 7 anos, por exemplo. Então fica mais fácil de você saber o que você tem que guardar e por quanto tempo que você tem que guardar. Lembrando que estoque de alimentos não é uma tarefa muito fácil. Você pode entrar em contato com as pessoas que estocam alimentos, supermercados, enfim, até mesmo na área da agricultura, eles irão te informar que não é uma tarefa fácil. Então a gente tem aí um problema. Guardar alimentos não é uma tarefa fácil. Precisa de todo um método, um esforço das pessoas para separar um espaço, para ter uma temperatura ideal, para saber que tipo de alimento vai guardar, que tipo de alimento dura mais tempo, enfim, existe todo uma logística que as pessoas precisam pensar 2 vezes antes de ficar estocando alimentos. A outra questão, a questão da fome, é uma questão muito séria, porque quando a pessoa está com fome, infelizmente o organismo sente necessidade a mais de comer. Eu não sei se alguém já sentiu muita fome. Se ele tem o hábito de se alimentar com um prato de comida, quando ele está com fome, ele é capaz até mesmo de comer 2 pratos de comida. Se ele tem o hábito de comer 2 pedaços de pizza, mas se ele estiver com muita fome, ele acaba comendo a pizza inteira. Por quê? Porque o organismo
acredito eu, por causa da ansiedade, exagera na vontade de comer. Então isso é um problema, porque se você tem pouco alimento, você então vai ter que controlar essa ansiedade. Porque se você reservou um estoque que supostamente iria durar 2 anos, se você num momento crítico está com fome, não só você, tem outras pessoas junto com você está com fome, aquilo vai acontecer um problema, porque era para durar 2 anos, vai acabar durando apenas 1 ano, porque você vai comer a mais, justamente porque você está com fome. Ou então, você mesmo tendo o estoque de 2 anos de alimentos, você vai sentir fome, porque nunca você vai se sentir satisfeito, saciado com aquilo que você comeu, porque você está num momento crítico da tua vida. Então isso é um problema. Então, gente, antes de ficar estocando alimentos, antes de ficar pensando em estocar alimentos, eu acredito que você tinha que pensar em uma coisa: Deus é o nosso Pai. E Ele deu uma palavra muito importante e muito valiosa. Essa palavra é a respeito dos passarinhos que Ele alimenta. E Ele usa a expressão de que Ele alimenta e esses passarinhos não guardam nada, não estocam nada. E todos os dias o Papai do Céu alimenta eles. O que isso significa? Que nós somos mais valiosos que os passarinhos, porque o Senhor Jesus Cristo nos comprou com o seu sangue e, portanto, Ele irá cuidar de nós. Através dessa palavra poderosa, eu creio que o Senhor, de forma sobrenatural, nesses dias de escassez, Ele irá guardar e nos alimentar. Porque se Ele quisesse que nós tivesse algum tipo de estoque, Ele daria uma data. Ele estaria dizendo: olha, será por 3 anos, será por 7 anos, será por 1 ano. Enfim, eu acredito que o Deus Todo-Poderoso que eu sirvo, que é o meu Pai Celeste, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Ele daria um período para facilitar esse momento de guardar esses alimentos. E claro, se preparar para esse tempo que teria um início, um meio e um fim. Mas como nós não temos data de quanto vocês não se preocuparem com isso, mas sim se preocuparem em ser batizados com o Espírito Santo, em se arrepender dos seus pecados e voltar-se inteiramente para Deus, para que o próprio Deus fale com você em particular e de forma sobrenatural Ele te supra de todas as necessidades. Porque eu creio no Deus do impossível. Eu creio também naquela palavra que o Senhor é capaz de montar uma mesa no deserto. Isto mesmo, eu não lembro com as próprias palavras, mas pode buscar. O Senhor é capaz de, mesmo no deserto, montar uma mesa para nos alimentar. Então eu creio desta maneira e quero tranquilizá-los a respeito disso, porque sinceramente essa questão de armazenar alimentos é um tanto quanto exagerada e um tanto quanto imatura. Nós precisamos saber o tempo, quanto tempo que esses alimentos deverão ser armazenados. E isso requer que o nosso Deus fale conosco. Agora, quem mesmo assim deseja armazenar alimentos, tudo bem, eu não vou te criticar. Eu apenas estou expondo a você que o Deus Todo-Poderoso é o Deus do impossível e Ele nos capacita. E Ele nos dá aquilo que nós precisamos. Portanto, veja bem, antes de guardar os alimentos, antes de estocar alimentos, se é isso mesmo que você deve fazer. E finalizando, Deus nos ama e Ele quer o melhor para nós.
Existe um profeta que passou por essa terra e ele foi alimentado de forma sobrenatural por um corvo, se eu não estiver enganado, que o alimentava, e depois por um anjo que o alimentou. Pode olhar aí as escrituras e ver a respeito desse profeta. Então, eu acredito nesse sobrenatural de Deus. E eu acredito nesta palavra, que o Deus Todo-Poderoso, que alimenta os passarinhos dessa terra, Ele vai nos alimentar também. Porque o nosso Deus é maravilhoso. Então, fique na paz e busque sim a presença de Deus mais e mais. Santifique-se mais e mais. Seja batizado com o Espírito Santo e esteja firme com Deus para ouvir o próprio Deus falar contigo. Shalom.